Vamos lá conversar com Cláudio Prisco Paraíso, porque a política do nosso estado está repercutindo nacionalmente, manchando Santa Catarina, é uma tristeza. O que a gente não pode fazer é se acostumar com o que a gente está vendo, porque é Santa Catarina na página policial, por conta de investigações, é operação, e aí às vezes são tantas as informações que o povo catarinense começa a se acostumar, e não dá para se acostumar com o que a gente está vendo, com as revelações que estão acontecendo através de investigações que já começaram há anos aqui em Santa Catarina. Prisco, o destaque de hoje. Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Pois muito bem, ontem a juíza federal Janaína Cassol Machado ofereceu também 15 dias para a defesa do deputado Júlio Garcia se manifestar sobre a segunda denúncia. Mas, como já havia sinalizado também esses 15 dias, a partir de ontem também estão valendo os 15 dias para a primeira denúncia. Então, as duas respostas do presidente da Assembleia, através de seus advogados, deverá estar chegando à Justiça Federal, primeira vara aqui da capital, ali pelo dia 20, 21. Houve aí uma dilatação nos prazos no que diz respeito ao primeiro pedido de impeachment de Carlos Moisés e Daniela Rainer, cujo relatório será entregue amanhã pelo deputado Kennedy Nunes, que foi sorteado no Tribunal Especial de Julgamento. Agora, esse julgamento propriamente dito, ou seja, a definição desse tribunal sobre afastamento ou não de Moisés e ou Daniela, isso vai ocorrer muito possivelmente lá pelo dia 22, 23. Vai haver uma certa coincidência entre o momento em que a juíza estará em condições de se manifestar sobre as duas denúncias e os 5 crimes imputados ao presidente da Assembleia e a decisão de parlamentares e magistrados sobre o eventual afastamento do governador e da vice. Agora, o curioso é que hoje a Operação Alcatraz, e eu coloquei isso ontem para a Bruna, no SBT News, ela começa a ganhar contornos de uma lava-jato catarinense, mas com dimensão e repercussão nacional, porque está vindo muito de fora para dentro, a partir do levantamento do sigilo da operação. Operação essa que compreende um período de 2011 a 2017. Coincidentemente, justamente o período em que Raimundo Colombo e Eduardo Moreira eram, respectivamente, governador e vice. E ontem, a coluna Radar da revista Veja trouxe detalhes da delação premiada da advogada Michele Guerra. É isso mesmo, com muitos detalhes. E detalhes esses que já foram possíveis serem recolhidos pela imprensa. Por quê, Fernando? Porque está aberto o sigilo. Está nos autos e o sigilo está E as aberto. coisas começam a ficar mais transparentes e mais claras à luz do dia, com essa operação Alcatraz ganhando uma dimensão maior do que os próprios pedidos de impeachment. Essa que é a grande realidade. Antes de chamarmos o telão, é preciso registrar. Os detratores de Carlos Moisés e Daniela Rainer estão querendo afastá-los por crime de responsabilidade por equiparação salarial de procuradores. Quando nós tivemos em Santa Catarina, há pouco tempo atrás, uma pedalada fiscal de R$1 bilhão junto à Celesc, com o governo do Estado se apropriando dos recursos, teve que mandar projeto para a Assembleia para parcelar o pagamento dos valores equivalentes aos poderes e aos 25% das prefeituras. E foi aberto algum pedido de impeachment dos 60 que chegaram na Assembleia de 2003 até 2018? Não.
E outra questão, mas a questão dos respiradores, que é o único fato concreto que justificaria um pedido de impeachment. Mas por que pedido de impeachment se a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal estão em cima? Inclusive, teve busca e apreensão no Palácio Residencial e no Centro Administrativo. Para que impeachment? Se já está havendo investigação. E se o governador estiver envolvido, tem que ser punido. Se precisar, preso. Mas já os instrumentos, as instituições já estão mobilizadas, estão em cima. Então, o pedido de impeachment é para tomar o governo, é para tomar o poder. Isso precisa ficar muito claro à luz do dia para a opinião pública catarinense. Fernando, vamos ao telão? Aqui uma parte, Prisco, dos autos que você trouxe para a gente. Você teve acesso aos autos das investigações, Operação Alcatraz, especialmente aqui quando a delatora, a Michele Guerra, que inclusive é ligada a Júlio Garcia, está nos autos, ela trouxe alguns detalhes do esquema, como ele acontecia, Prisco. Ela falava em mesadas ao presidente da Assembleia, ao ex-governador e ao ex-vice-governador. Eles já se manifestaram, e aqui registramos, repudiando veementemente as acusações, negando categórica e peremptoriamente qualquer envolvimento. Aliás, isso também ocorreu da parte do presidente da Assembleia através do seu defensor, seu advogado César Abreu. Mas está aí e isso precisa ser colocado. Se está no processo, está nos autos, o sigilo foi levantado, como sempre isso foi feito pela mídia, também em relação a isso precisa ser feito em nome da honestidade profissional, jornalística e da transparência. Temos mais algum telão, Fernando? Então, essa é a tela, Prisco, onde na página 106 do processo de investigação, ela explica a chegada e distribuição de recursos e também os contemplados com esses recursos que, segundo a delatora, eram desviados em contratos com o governo do Estado. Eu coloquei, Fernando, ontem aqui, eu vou repetir, porque isso é importante. No momento desse, em que o futuro do Estado está na mão do Judiciário, sim, porque no Tribunal Misto de Julgamento, já sabemos a posição dos 5 deputados, que foram selecionados e eleitos já para afastar o governador e a vice. Sempre os pedidos de impeachment envolvendo os dois. A meta é tomar de assalto o poder e o governo do Estado. Um só não resolve. Só que agora os magistrados, eles vão ter que se colocar num patamar, porque primeiro o nosso Estado está enlameado por essas denúncias todas. Repito, essa situação da Alcatraz mais grave do que os pedidos de impeachment. Estamos falando aí em corrupção, em peculato, em lavagem de dinheiro, em fraude de licitação. Estamos falando em quase 50 milhões, a mais do que os respiradores. Pois muito bem, os magistrados precisam compreender o processo como um todo. Não estou aqui fazendo a defesa do governador e da vice, não. Se houver a compreensão por parte deles de que é preciso afastá-los, ok. Agora, é fundamental a isenção nesse momento, porque além do aspecto da tal equivalência salarial dos procuradores, nós temos que pensar no Estado como um todo. A partir do momento que afasta governador e vice, o primeiro na linha sucessória é o presidente da Assembleia, que está na situação que está. Se falou, inclusive, em chefia de crime organizado. Então, os magistrados precisam estar atentos a isso. Santa Catarina nunca viveu uma situação como essa. É vexaminosa. Essa que é a grande realidade. Agora, Fernando, finalmente, depois da divulgação da revista Veja, 2 deputados vieram se manifestar sobre a Alcatraz. Lá no dia 15, aqui no SBT Meio-Dia, eu cobrei a posição dos 39 deputados. Por que dia 15?
porque no dia 14 foi a primeira denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente da Assembleia. Então, eu estou cobrando há exatamente 3 semanas, 21 dias. Ontem, 2 vieram para as redes sociais, até falando em situação insustentável. Porque só os deputados não enxergavam isso. Porque nas rodas de conversa da sociedade, nas redes sociais e na mídia nacional, isso está colocado. Então, pelo visto, esse silêncio vergonhoso que vinha reinando está na iminência de ser rompido. E é isso que a sociedade deseja. A grande verdade é a seguinte: algumas personalidades imaginaram que iriam dar um checkmate e acabaram dando um tiro no pé. Não esperavam pelo decorrer do que iria acontecer. Prisco, obrigado. Abraço. O Prisco volta hoje à noite no SBT News.